Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Já estamos no trecho de novo. Esse é o Vale do Araguaia Goiano para a nossa expedição Araguaia-Xingu. Plantar e criar no Brasil é um ato de fé. Produzir alimento a milhões de pessoas é uma nobre missão para quem vive no Vale do Araguaia Goiano. Seja no manejo da lavoura ou do rebanho, o produtor enfrenta o clima, a estrada e, claro, o crédito caro. Entre os maiores desafios se destaca a energia. Sem energia, não tem produção, mas no campo é na dificuldade que nascem as melhores soluções. Na estrada da expedição, nós vamos passar agora pelos caminhos de quem leva segurança para quem não pode parar. Neste 6º capítulo, a expedição apresenta os desafios de produzir no campo e como superá-los, no oferecimento da MR Watts e da M2 Agro. O campo não tem tempo para esperar. A energia é fundamental para o setor que é a força motriz do Brasil. Por isso, não podemos parar. E agora você vai acompanhar de perto os desafios de quem produz no Vale do Araguaia Goiano. Com recorde recente, são 28,5 milhões de pessoas empregadas pelo agronegócio brasileiro. No último ano, o PIB do setor somou 2,72 trilhões, representando cerca de 23% do PIB nacional. Na balança comercial, o Brasil é um gigante, exportando cerca de 150 bilhões de dólares em produtos agropecuários, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Estes números mostram a força do agro, mas também revelam o tamanho dos desafios que produtores enfrentam para continuar crescendo e competir globalmente. Estradas precárias, inconsistência de preços, apagão de mão de obra, ineficiência energética, conectividade. Quando perguntamos para quem lida com o dia a dia no campo, essas são as respostas comuns, repetidas tantas vezes que se esvaziam diante da grandeza do agro. Afinal, os números crescem ano a ano. Mas para continuar crescendo, cedo ou tarde, o agro esbarra nos obstáculos da região. O maior desafio, eu acredito, que do Vale do Araguaia é a infraestrutura logística e a infraestrutura energética, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa, de fato, usar a irrigação e ampliar a quantidade de safras em toda a região. A infraestrutura logística vem avançando em passos largos, com o governador Ronaldo Caiado e com o vice-governador Daniel Vilela, tendo esse olhar de desenvolvimento na região. Então, a gente vem cobrando isso maciçamente, que a gente tem um polo de irrigação muito grande ali na região, de Britânia, Jussara, um dos maiores potenciais de irrigação do país, fazendo com que a gente possa expandir mais safras, mais produtividade, mais transformação da vida das pessoas. Eu acredito que quando a gente conseguir superar esse gargalo da eficiência energética, o Vale do Araguaia vai decolar numa velocidade muito grande. Para irrigar mais, é preciso ter mais energia. E como ter mais energia sem depender tanto das grandes concessionárias? Esse foi o caso da Fazenda Santa Fé, em São Miguel do Araguaia, que há pouco tempo instalou uma usina fotovoltaica com 2.000 placas. Eu já vi muitos pecuaristas e muitos produtores rurais reclamarem que às vezes eles até querem expandir a rede, mas eles não conseguem com a concessionária de energia. No caso de vocês, a usina ela veio somente para a economia ou também porque não tinha demanda, não tinha fornecimento suficiente da concessionária de energia? Devido às demandas dos pivôs ser muito alta, a concessionária não conseguiu atender também, lógico, por causa de processos da própria empresa também, né? Aí nós optou tanto para o lado econômico também, mas pelo lado viável também de produção de energia, né? Hoje as duas se comunicam, né? O que eu não consegui consumir, eu retorno para a rede também, né? Para que outros também possam usar dessa rede de energia. De modo geral, com as placas e tudo, deu uma facilitada, deu uma melhorada muito mais também. É muito pouco a hora que fica sem energia hoje. A dificuldade da insuficiência energética atinge muito mais produtores do que podemos imaginar. Dentro do agro, a gente percebe e sabe a dificuldade. Nós sabemos aonde que a botina aperta.
a gente vê a dificuldade do produtor rural no dia a dia, né? Quantas e quantas vezes nós já vimos o produtor rural ficar sem energia elétrica e ter que jogar o leite fora? Quantas e quantas vezes nós já vimos na hora da irrigação, através de pivô, falta energia? Outro ponto, o produtor rural às vezes tem que fazer o quê? Ele tem que manter um gerador para sustentar, para ficar ali de reserva na questão do pivô dele, por exemplo, na questão do leite, na questão do criação de peixe, ou seja, avicultura. A energia, ela está dentro do agro mais do que às vezes nós pensamos. Mais energia para o agro e para as pessoas que percorrem as muitas rodovias e estradas da região, o desafio logístico vem de longa data. Essa estrada que nós estamos usando hoje, ela foi construída depois de 1994. Era uma estrada que, para chegar em Mozarlândia, nós andávamos quase 100 quilômetros. Você tinha que dar uma volta, passava pela GO 64 e gastava quase um dia de viagem para sair de Mozarlândia e chegar na Fazenda Tesouras. Hoje, com essa estrada foi meu pai que idealizou essa estrada. Quando foi marcar a estrada, para você ter uma ideia, como não tinha uma estrutura de GPS, ia soltando foguete no caminho para poder ver o rumo que estava a estrada, e aí você colocava uma máquina para abrir a picada da estrada para chegar naquele ponto onde tinha que chegar, onde a pessoa soltava o foguete lá na frente para você ver a posição, e aí ia fazendo as picadas, andando e abrindo a estrada. Foi aí que virou essa estrada. Hoje ela diminuiu 70 quilômetros de distância de Mozarlândia, passando por dentro aqui para a estrada de Crixás. Virou uma estrada oficial que liga Mozarlândia a Crixás e, inclusive, estão falando já em asfaltar essa estrada. Iniciativa como essa mudam os rumos do desenvolvimento de toda uma região, que podem ser ainda mais impactadas com os investimentos certos. A gente tem um trabalho muito grande exatamente nesse estudo do impacto da infraestrutura logística e infraestrutura energética na região, demonstrando que cada quilômetro de asfalto, o impacto que ele gera não só na agregação de valor do PIB, no baixo custo logístico do setor rural, mas também todo o aspecto social da região. E sem dúvida nenhuma o potencial conciliado da agricultura, da pecuária e do turismo na região. A atividade agropecuária ela passa essencialmente pela gestão de pessoas. E da mesma forma que a gente está falando de gestão de pessoas dentro da atividade, seja ali o capataz da fazenda, o peão, seja os colaboradores que vão estar ali tendo trato com o maquinário, a gente também está falando da gestão de pessoas na parte externa, na parte de negócios, na parte de construir relacionamentos a fim de que a atividade ela possa se preservar, porque nada vale ter uma produção boa se você não tem ali um parceiro para se comercializar aquela produção. Gerir pessoas a fim de que elas estejam todas empenhadas em trabalhar em prol da atividade é o grande desafio e é o grande pilar, é onde a gente tem que trabalhar, onde a gente tem que incentivar a manutenção e gestão de pessoas dentro da atividade. Para superar os desafios e fazer com que o poder público haja em prol da região, produtores cada vez mais se unem com categoria e em busca de melhorias e informação. Como é o caso do Sindicato dos Produtores de São Miguel do Araguaia. Nosso estado é muito bom em segurança, né? Referência, né? Graças a Deus. E nós temos a Patrulha Rural, que já vem fazendo um trabalho muito bom, né? Muito bom com a gente. Conseguimos juntar o homem do campo com segurança, né? Com a polícia, tá junto ali. Né? E estamos hoje com o nosso major aqui também dando um respaldo para a gente, a Polícia Militar também. Então, muito importante essa segurança, para a gente estar trabalhando em paz, sem preocupar com segurança. Né? Essa é a ideia. Né? Durante nossa passagem pela região, pudemos participar de uma palestra de segurança no campo, um dos temas que preocupam os produtores, e vimos um novo projeto ser apresentado. Nós estamos com um projeto chamado Célula da Interatividade para juntar as lideranças do ambiente rural para que nós possamos fazer um policiamento de aproximação e um serviço de inteligência policial que já se mostrou eficaz em outras regiões, inclusive aqui na cidade vizinha de Mundo Novo.
O projeto, a gente reúne lideranças locais que são tutores de segurança. Nós montamos um departamento virtual chamado Célula de Interatividade, que é um grupo do WhatsApp, onde só se fala sobre segurança pública 24 horas, inclusive com o nosso coponista sendo administrador do grupo. Eu estou no grupo 24 horas e qualquer questão de invasão de terras, qualquer questão criminal, qualquer suspeita de delitos na região rural, nós somos os primeiros a saberem, os primeiros a serem acionados e a resolvermos o problema. E ainda publicamos para as comunidades a resposta da Polícia Militar. Nós temos mais de 60 células de interatividade no estado de Goiás. Nós temos 46 em Valparaíso, nós temos 16 em Lusiânia, nós temos células em Águas Lindas, nós temos em Aparecida de Goiânia e agora estamos aqui implantando no Vale do Araguaia. O mundo ideal seria unir inovações, pioneirismo, o empenho da sociedade civil organizada e com o olhar atento do poder público para o desenvolvimento na infraestrutura da região. A Expedição Araguaia-Xingu mostra os cases de sucesso, mostramos inovação, tecnologia, sustentabilidade, mostramos o quanto a região é fértil para receber investimentos, mas também nós mostramos os desafios que é produzir no campo. Com raras exceções, mas é desprezível a forma que os governantes lidam e olham para o produtor rural. Comparando empregos, riquezas geradas, impostos, versus investimentos aplicados em infraestrutura, a balança é muito desigual. O produtor rural já sofre com fatores climáticos, mercadológicos. Infraestrutura deveria ser o básico. Mas o produtor rural ele é resiliente em sua missão de alimentar o mundo. Essa não é a primeira e certamente não será a última vez que o produtor rural passa por desafios. Então continuamos em frente, animados e com Deus. Nossa gente é forte, é determinada, tem fé em Deus e segue, superando barreiras e adversidades. Nossa gente é potente, assim como o Vale do Araguaia. O coração do Brasil, trem bom sem igual, Expedição Araguaia-Xingu, orgulho nacional. Vem com a gente que a nossa viagem não para por aqui. E no próximo sábado, o clima é de descanso, pesca e muito agroturismo. Já coloca na agenda. Até lá! Já estamos aqui no nosso estúdio porque a nossa energia continua sendo o ponto principal do nosso debate, da nossa expedição. Por isso estamos aqui com 3 personalidades que vão trazer conhecimento técnico de causa, enfim, levar aquilo que de fato vai elevar o nível do debate sobre energia. Vou apresentar nossos convidados aqui, que é um time de peso. Temos aqui na ponta o Mário Henrique Santos, que é diretor técnico da MR Watts. Muito obrigado, Mário, por estar aqui com a gente. Prazer, viu? Pedrinho, eu que agradeço a oportunidade e vamos para esse bate-papo. Estamos aqui no outro lado, o Ricardo Vilela, que é diretor comercial da MR Watts. Ricardo, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Olá, Pedrinho. Obrigado você pelo convite, tá? Um bom programa para nós, né? Com certeza. Vamos aqui aprimorar nossa prosa, porque a gente tem aqui uma majestade. Como você já conhece, temos o Carlos Andrioli, mas todo mundo o conhece como o rei do agro. Que prazer ter você aqui. Bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de levar conteúdo e informação aí através desse programa. O prazer é nosso. Pois é, a gente trouxe aqui, né, no início do programa, um episódio que bravou vários pontos, mas trouxe um problema, né, que é ainda a questão da energia. Muitos produtores relatando, inclusive, a falta, né, de energia ou algumas quedas que acabam trazendo problemas, principalmente financeiros, né? Isso vai afetar lá no outro lado da ponta. Queria que você trouxesse aqui para a gente, começar primeiro pelo Mário. Hoje em dia, o que se deve, né, a esses problemas que tantos produtores passam? Sim, a gente sabe que o Brasil cresce e nem sempre as redes elétricas, né, as linhas de transmissão crescem juntas, né? Então, muitas vezes temos dificuldade de levar essa energia para o produtor, né? Às vezes também por questões de custo,
né? Porque é um investimento alto e a gente a nossa empresa traz essa solução de várias maneiras. Mas temos essas dificuldades sim, por questões de crescimento e as redes não acompanham. As Exato. linhas de transmissão não acompanham. É um ponto muito interessante, né, Ricardo? Você como produtor rural também sabe muito dessa questão. O Brasil avançou em uma escala de safra após safra, de produção de carne de qualidade em áreas cada vez menores, mas a gente viu que muitos setores não conseguiram acompanhar isso ainda ou deveriam acompanhar. Por isso que o produtor precisa ficar atento a essas soluções, porque essas soluções já existem, né? Então, Pedrinho, é isso que acontece. A minha formação, eu sou zootecnista de formação, então eu venho do agro desde sempre, minha família, e a gente sabe o gargalo do agro. A produção brasileira vem crescendo a cada dia que passa, isso é fato, a gente vê isso nos números, né? Só que a questão de infraestrutura, nossa, é o gargalo, né? A produção aumenta na avicultura, produção de carne, questão de pivô, bombeamento de água, piscicultura, tudo. E, juntamente com a tecnologia, vem o quê? A necessidade de energia elétrica. Isso está junto, né? A necessidade de logística, por exemplo. Mas, em falar em energia elétrica, a produção de energia nossa hoje, através das redes elétricas, ainda está bem atrás do que nós precisamos, né? Então, nós que somos do agro e produtores, nós sabemos desse gargalo. Entendemos que temos que produzir energia elétrica para poder aumentar a nossa produção agrícola, a nossa produção na pecuária, em tudo que o agro brasileiro produz, na verdade. Exatamente. E, né, a gente está aqui com o Rei do Agro, que faz um trabalho excepcional também de comunicação, e é um dos pontos também, né, que são abordados, porque é uma leitura que a gente está fazendo do Vale, mas também a gente percebe que em âmbito nacional isso também precisa ser debatido, né? Sim, sim. Eu falo que tem hoje 3 tipos de produtores rurais, né, fazendeiros. Aquele que tem energia, aquele que não tem energia e aquele que tem problema com energia. Então, hoje a gente falar sobre aumento de produção, ela está relacionada diretamente com o fornecimento de energia elétrica. Inclusive, é o terceiro maior desafio do setor do agronegócio, é o fornecimento de energia elétrica. O agronegócio cresceu muito mais e anda crescendo numa velocidade muito maior do que a nossa infraestrutura energética. E o que a gente vê aí para os próximos anos, vamos continuar tendo problema e falta de energia a quem realmente precisa para investir e crescer ainda mais. Exatamente. É um cenário que se repete no setor, seja no ambiente urbano, seja no âmbito rural, e de ponta a ponta, e também, atrevo a dizer que é uma escala global, né? Recentemente tivemos questões envolvendo o cenário internacional, a Rússia, a Europa, a gente viu a dependência, né, de fontes energéticas, e agora o Brasil também se demonstra nesse sentido como uma fonte segura de transição energética, de energia renovável. Né, aproveitar que o Mário aqui, né, conhecimento técnico, né, como engenheiro, a gente está preparado já para isso, já tem essas tecnologias que vão oferecer, de fato, uma transição energética eficiente e segura. Sim, temos, já são aplicados, né? A gente já domina essa tecnologia, muita coisa vem de fora, só que vem, por exemplo, através de grandes empresas brasileiras, né? No caso aqui, eu vou citar a WEG, a gente trabalha com equipamentos WEG, que muitos equipamentos, apesar de serem internacionais, passa pela fábrica e a gente tem essa segurança de trabalhar com a fábrica brasileira, né? E já temos essa tecnologia em várias questões, por exemplo, fotovoltaico, né? Os módulos fotovoltaicos que a gente chama de placa solar, eles têm uma tecnologia super avançada, né, de muita qualidade. Os inversores, né, que é um equipamento é necessário para fazer essa conversão da energia da luz do sol para a energia elétrica. Então, são equipamentos de altíssima tecnologia. E a gente está atualmente falando muito de baterias,
de armazenamento de energia, né, um equipamento que é chamado de BESS, né, que é uma sigla que significa sistemas de energia com armazenamento em baterias. Então, isso tudo está disponível, né? A gente pode associar todas essas tecnologias, inclusive com o grupo gerador, que sempre foi ali mais utilizado, mas é algo que está saindo um pouco, né, de ser o principal elemento, mas ainda é necessário. Então, a gente pode agregar toda essa tecnologia para o nosso produtor produzir mais. É uma questão de analisar o caso e gerar um projeto que vai atender esse produtor. Exatamente, até porque, né, Ricardo, a gente conhece que o setor ele precisa continuar produzindo. Então, hoje, e a busca, né, por novas cultivares, por eficiência, não para. E a busca também por ter insumos como a energia, que é fundamental, também é algo que é muito primordial. O que hoje o produtor busca como solução energética? Então, em relação à solução energética, eu costumo dizer o seguinte: o produtor, o pecuarista, a única coisa, ele produz um boi, esse boi vai para o frigorífico. A única coisa que o frigorífico não aproveita é o berro. Dali ele transforma aquilo tudo em dinheiro, certo? Então, quando a gente fala em questão energética, nós temos um fator nas nossas propriedades para ajudar no financeiro, para economizar no bolso, porque a gente sabe, né, que o que dói é o bolso. Nós, produtores, sabemos aonde a botina aperta. Então, nós temos o quê? Nós temos o sol, esse sol de nosso Deus aí que produz energia para a gente. Então, nós pegamos uma tecnologia, que é nos painéis fotovoltaicos, né, nos módulos, transformamos o sol em energia, automaticamente vai no boleto que vem todo mês para mim, que eu pago, que eu gasto de energia. Né? Isso eu posso transformar o quê? Energia elétrica em bombeamento de água, né? Assim, aqui o produtor rural sabe, nós usamos energia elétrica todo dia, isso né, todo dia, toda noite e tal. Temos também na questão das indústrias, ou seja, nós temos esse sol para produzir energia elétrica para a gente. Então, nós estamos falando de uma energia limpa, nós estamos falando do aproveitar um recurso natural, igual a gente aproveita a água para produção, vamos aproveitar o sol para produzir energia e baratear o nosso boleto. Ricardo, se você me permite, eu vou trazer um número, até de um case de sucesso que a gente visitou, né? Eu tive a oportunidade de falar com o Luiz, que é gerente da Fazenda Santa Fé. Lá eles economizam R$150 mil por mês em energia. Imagina o que não dá para fazer com esse dinheiro, esses 150 mil todo mês, que o sol está entregando. Não dá para aumentar a produção, pagar funcionário, fazer investimentos. Imagina isso agora no ano inteiro, imagina isso em 25 anos, que é o tempo de vida útil de uma tecnologia dessa. Então é aí que o produtor ganha. Vamos fazer uma conta rasa aqui, ué. 150 mil por mês. Quanto que está o bezerro na sua região? Compre bezerro, põe no pasto, não é? Entendeu? Então é isso. A gente pode usar o sol para produzir o bezerro para a gente, na verdade. Exatamente isso. E o que é importante, né? Eu gosto muito de ouvir isso, né, esses cálculos, porque realmente é a conta que tem que fechar no fim do mês. Isso é a conta que tem que. Porque é uma empresa, é um investidor, e assim, o uso tem que ser muito racional. E o uso racional, né, como a gente teve aqui o Mário, o Ricardo, né, agora passando para o nosso Eduardo aqui, ele é fundamental porque ele vai garantir a sustentabilidade. Isso não estou falando da questão do que o nome, né, tem na sua amplitude em relação a dentro da propriedade, que é algo que tem que ser amplamente pensado, porque nós estamos falando de investimentos. Realmente a gente tem que falar de economia, tem que gerar economia. Um investimento, ele tem que gerar economia. Falando de sustentabilidade, tem que gerar economia. Tem que ser algo sustentável a longo prazo. Quando a gente fala entra na esfera de sustentabilidade ou transição energética, isso aí é uma necessidade não somente sustentável, mas também financeira. O que o produtor rural espera é economia. Quando a gente fala de
economia através de uma fonte alternativa, seja um gerador a diesel, seja baterias, seja eólica, seja solar, a gente está falando de uma confiabilidade. Você que é produtor rural, né, que estamos vendo aqui, algo que você já parou para fazer um cálculo de quanto custa você ficar 1 hora sem energia, 2 horas, um dia sem energia. Esse cálculo ele é muito importante, porque a gente está falando de uma fonte alternativa, além do que já tem da concessionária, a gente está falando de uma fonte segura, né? E hoje, vai na propriedade rural, ele tem uma rede, que ele tem gerador a diesel. Hoje a gente pode botar baterias, a gente pode botar energia solar para economizar o diesel e, consequentemente, para a gente se tornar mais competitivo no mercado nacional e internacional, claro, reduzindo todos os custos relacionados à nossa propriedade. Então, isso é essencial quando a gente fala aí de economia, de transição energética ou sustentabilidade. E um fato muito interessante, que eu gosto muito de falar, é que o nosso agro brasileiro, ele é sustentável. Ele tem uma credibilidade, e nós precisamos falar isso, que o nosso agro, ele confia realmente, ele cuida da sua terra. Isso é primordial sempre estar falando sobre esse assunto. Eduardo, outro ponto positivo e que a gente tem que analisar, a energia fotovoltaica, a energia solar, há um tempo atrás, ela cresceu muito através das residências, né? Então você ia lá, colocava uma energia solar na residência. Hoje não. Hoje muitas pessoas já estão com carro elétrico ou híbrido. Então hoje você coloca a energia solar para a casa dele e coloca para ele carregar o carro dele. Tenha seu posto de combustível em casa. Em casa. E aí, meu amigo, nas fazendas hoje, já o pessoal tem o carro elétrico. Mas e aí? E os tratores daqui a um tempo? Também. Isso é uma realidade, meu amigo. Vão entrar, Os né? caminhões. Exatamente. E aí? Você entendeu? Então tem aquele ditado. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então vamos colocar logo a energia solar lá na fazenda, que você vai começar a diminuir seu boleto, pagar o seu boleto, e no futuro você vai estar economizando no trator, no transporte, em tudo. Então, isso é um caminho sem volta, não tem o que fazer. É curioso, né? A gente está já encerrando nossa prosa, mas arrematando isso, a gente olha para um cenário global. A busca, né, pela energia, pela autossuficiência. E nós temos diversos fatores aqui que mostram que o Brasil tem para você escolher qual que você quer hoje. Porque temos diversos pontos. E a energia solar, num país tropical, que tem um sol que brilha com força, né? A gente fala que tem sol aqui acho que 24 horas, porque em lugares quentes, lugares que você tem o sol que predomina mesmo, principalmente aqui na região do Cerrado, você tem ali uma luz que não só ajuda na produção, mas também ela fornece energia. E outro ponto interessante é que o mundo está buscando isso. A gente vê fazendas solares, até mesmo em áreas que estão com água, né? Em rios, lagos, porque as pessoas aproveitando espaços que não tem para inserir ali uma placa solar. E a gente vê que o Brasil tem espaço para isso, as fazendas têm espaço para implementação, para conseguir, de fato, usufruir disso. Você falou um negócio interessante. Parece que nós temos um sol 24 horas. Na verdade, nós da MR Watts, juntamente com a VEG, nós temos o sol 24 horas, que é a placa solar com armazenamento nas baterias. À noite, a bateria abastece a energia através do sol, que produziu durante o dia. Então, nós temos o sol 24 horas, né? Que é o uso racional desse sol, o aproveitamento deles. Pessoal, infelizmente, nosso tempo acabou. Queria continuar essa prosa muito mais tempo, mas infelizmente não é possível, mas vamos marcar outras oportunidades, até porque a energia não para, o agro também não. Mário, obrigado pela sua participação. Obrigado, Pedrinho. Agradeço a oportunidade. Excelente nosso bate-papo. Com certeza. Ricardo, muito obrigado. Obrigado você, obrigado nosso amigo Rei do Agro, que está aqui com a gente, né? Meu amigo telespectador, muito obrigado pela sua atenção também. Eduardo, sem palavras, obrigado, viu? Obrigado pela prosa, muito obrigado. Tá? Muito boa. É isso aí, também estendo os agradecimentos àqueles que fazem tudo isso acontecer, né? Que patrocinam, acreditam
nesta proposta, né? Eu quero registrar agradecimento à marca Motors, a Berrante Software Pecuário, a Dinâmica TRR, a Organics, a Cria Fértil, a Agrogroup, a Dinâmica Agro, MR Vats, a Suprema Ambiental, Pousada Asa Branca, Alcântara Pinto Advocacia, a Chirumudas, Novilho Precoce, claro, realização da M2 Agro junto com o canal Terra Viva, que há 20 anos cultiva o melhor do Brasil, canal de quem planta e cria. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos um ótimo e produtivo dia. Até mais.